Olá, pessoal. Bom dia. 4 de outubro de 2020. Meu nome é Glaucio Magalhães, eu sou gestor do Grupo GMG, fundador da GMG Online. E esse canal foi feito para você, técnico, profissional ligado à nutrição animal, em fábricas, consultorias e outras indiretas ligadas à nutrição animal. Hoje, em particular, vamos falar praticamente só de pet. Mas muitas das coisas que falaremos hoje está direcionada para todas as espécies animais. Quando a gente falar de perdas de vitaminas, né? Estamos iniciando esse mês o tema nutrição mínima e nutrição ótima, que nós teremos uma palestra brilhante da professora Ananda Portela Félix, uma zootecnista, mestre e doutora em nutrição animal, professora associada da UFPR, pesquisadora de nutrição de animais de estimação, com ênfase na avaliação nutricional de fontes proteicas, fontes de amidos, fontes de fibras para cães e gatos, e suas influências na fisiologia, funcionalidade intestinal e microbioma fecal. Então, nós teremos realmente hoje repleto de material importante para você que está ligado à nutrição animal. E, posteriormente a essa palestra, eu falarei um pouco, sem o objetivo de esgotar o tema, que é um tema muito extenso, eu vou falar um pouquinho de vitaminas e de que forma elas podem ser melhor formuladas e melhor trabalhadas na nutrição de cães e gatos. Tá? Então, fiquem aí com a professora Ananda, que vai falar nutrição mínima, nutrição ótima para todas as espécies animais. Ela vai falar para cães e gatos e vai fazer aí um comparativo também para animais de produção. Aproveitem bem. Olá a todos, quero agradecer a GMG Online pelo convite para falar desse tema que é tão difícil, que é a gente justamente discutir e definir quais são realmente as diferenças e o impacto para a saúde, para o bem-estar dos animais, quando a gente trabalha com dois conceitos de nutrição muito distintos, né? Que seria o conceito de dietas formuladas com base no conceito de nutrição mínima e dietas formuladas com o conceito de nutrição ótima. Então, por que é tão desafiador e tão difícil a gente falar desse tema? Porque é difícil, inclusive, a gente conceituar esses dois tipos de dietas, né? Mas vamos lá, a gente tem que partir de algum ponto, né? Então, o que seria o conceito mais aceito quando eu penso em nutrição mínima? Então, o conceito de nutrição mínima, ele se baseia em a gente fornecer todos os nutrientes necessários para o animal via dieta, de modo que esses nutrientes estejam numa quantidade mínima, mas considerando que eles estão disponíveis, né, para digestão, absorção e metabolismo, pensando em uma resposta já esperada do animal. Então, por exemplo, esse conceito de nutrição mínima, ele acaba sendo muito utilizado principalmente na nutrição de animais de produção, em que eu vou utilizar o mínimo possível dos nutrientes para atingir uma resposta produtiva esperada. Essa resposta esperada pode ser desde manutenção do peso, nunca perda de peso, né? Quando eu penso em animais de produção, geralmente é manutenção do peso, né? Seriam poucas situações que a gente quer perda de peso.
ou atingir a máxima produtividade desse animal, com o mínimo de nutrientes possíveis, né? Então, sempre pensando no mínimo para uma resposta esperada, e muito importante, né? Que esse mínimo dos nutrientes não cause nenhum sinal clínico de deficiência nutricional. Então, esse seria basicamente o conceito de formular uma dieta atendendo à nutrição mínima do animal. Um exemplo clássico de animais de produção é, por exemplo, eu pegar a formulação de uma dieta para pintinho na fase pré-inicial de desenvolvimento, né, 1 a 7 dias. Então, por exemplo, eu sei que esse animal precisa de, no mínimo, 22% de proteína para ter a curva de crescimento normal esperada para aquela linhagem. Então, essa dieta vai ter exatamente o mínimo, que é 22% de proteína. Eu não vou adicionar mais, porque o custo dessa dieta é muito importante para o retorno econômico da produção. Existe o conceito de nutrição mínima para animais de companhia? Existe, e ele é aplicado na prática também, mas geralmente não é o que a gente espera, né? Eu já vou comentar mais por que não é o que a gente espera, mas ele existe. Então, nutrição mínima para animais de companhia, ele ocorre principalmente quando a gente pensa em alimentos básicos ou alimentos estándar para cães, principalmente, e alguns para gatos também. Então, tem o mínimo dos nutrientes para manutenção desse animal, se for destinado para a fase adulta, né? Então, esse animal, teoricamente, ele não vai ter nenhum sinal clínico de deficiência nutricional visível, e ele vai manter o seu peso, não vai perder principalmente massa magra, mas também não vai ganhar com esse atendimento das necessidades mínimas, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que um cão adulto precisa de, no mínimo, 18% de proteína bruta na dieta. Então, essa dieta baseada no conceito de nutrição mínima vai fornecer exatamente esses 18% de proteína, nem mais, nem menos. Por que o conceito de nutrição mínima, ele é complexo e ele não funciona tão facilmente como eu acabei de descrever, né? Porque as necessidades nutricionais mínimas para as diferentes espécies animais, elas geralmente são estabelecidas em estudos muito controlados. Então, eu tenho estudos com dietas purificadas de altíssima digestibilidade, equilíbrio nutricional, valor biológico de proteína. Ou, se essas dietas não são purificadas, elas são semi-purificadas ou são fabricadas com ingredientes de alta digestibilidade, são muito bem processadas. Nesses estudos para determinação de exigências nutricionais, além dessas dietas serem muito bem elaboradas, eu também não tenho desafios extras para esse animal. Então, não tem desafios imunológicos, como doenças, estresse por temperatura ou por alta densidade de lotação desses animais. Então, eu tenho situações muito controladas. Então, é provável que realmente um cão precise de 18% de proteína para manutenção do seu peso, se ele viver dentro de uma bolha. Então, se ele viver dentro de uma situação muito controlada. Agora, isso não vai acontecer na prática, né? Na prática, esse animal ele vai ter contato com diferentes patógenos, ele pode ser submetido a situações de estresse, seja por estresse comportamental ou outros tipos, ou mesmo por doenças. Então, as necessidades mínimas, muitas vezes, elas não atendem tudo que o animal precisa, principalmente em situações práticas, que o animal é submetido a situações de estresse e desafios imunológicos importantes, né? Isso para animais de companhia, mas para animais de produção, com certeza, também, né? Então, para o pintinho que entrou lá, um novo lote de frangos de corte, né, de pintinho, e é o 5º lote na mesma cama do aviário, com certeza o desafio imunológico é muito grande ali. Ah, essa criação é no Mato Grosso, está 41 graus. Tem um controle de temperatura que não é o ideal dentro desse galpão. Então, o desafio para esse animal é muito grande, a densidade de lotação é muito alta. Então, aquele mínimo de proteína, eu falo proteína só para a gente usar um exemplo, né? Mas são em torno de 45 nutrientes que a gente considera para formular essa dieta, talvez não seja suficiente para o desafio e exigência extra que esse organismo tem para tentar se estabelecer naquele ambiente mais estressante, mais desafiador. Então, o conceito de nutrição mínima nem sempre realmente consegue atender a resposta esperada com aquele mínimo de nutrientes, né? Então, em situações práticas, a gente vê que não é bem assim.
Se a gente partir agora para o conceito de nutrição ótima, o que a gente tem? Então, a gente tem o conceito de fornecer todos os nutrientes em quantidades ótimas e não mínimas. Então, é claro, esses nutrientes vão ser fornecidos em quantidades que vão suprir as necessidades nutricionais do animal. Ele não vai apresentar sinais clínicos de deficiência nutricional, mas, além disso, eu tenho efeitos extra para a saúde desse animal. Para animais de companhia, a gente fala que esse conceito de nutrição ótima ele é fundamental, porque animais de produção muitas vezes têm um tempo de vida mais curto. Então, o impacto da nutrição é menos visível nesses animais, embora mesmo assim é visível, mas é menos visível do que para animais de companhia, que eu espero uma longevidade muito maior. Eu quero que o cão viva 16, 18 anos, o gato que viva 20 anos, né, ou mais. Então, a nutrição, com certeza absoluta, tem um impacto muito forte na longevidade dos animais. Então, o conceito de nutrição ótima, que eu forneço nutrientes em níveis ótimos e não mínimos, com certeza vai ter um impacto muito grande na longevidade, saúde e bem-estar dos animais, principalmente os animais de companhia. Lembrando que esse conceito de nutrição ótima, ele é muito mais difícil, mais complexo, do que o conceito de nutrição mínima, porque o ótimo ele vai além do mínimo, mas qual seria esse além? Né? Quanto mais de alguns aminoácidos, quanto mais de algumas vitaminas eu preciso fornecer para ter essa nutrição ótima. Então, é muito difícil, a gente tem muitos estudos iniciando, principalmente em animais de companhia agora, mas realmente é muito mais complexo do que o conceito de nutrição mínima. Então, a gente sabe que tem toda a questão de fatores individuais que interferem muito. Então, nutrição mínima, todo cão precisa de 18% de proteína bruta na dieta, ok, isso daí parece muito bem estabelecido, né, cães adultos. Agora, a nutrição ótima, do quanto mais eu vou fornecer de alguns componentes, cada organismo começa a responder diferente a isso. E é claro que eu vou ter o efeito ambiental muito importante na nutrição ótima para medir essa resposta. Falando em resposta, a gente tem um outro ponto muito difícil quando a gente fala em estabelecer uma nutrição ótima para os animais, que seria o que medir para eu saber o nível ótimo de cada um dos nutrientes, né? Então, quando a gente fala em nutrição mínima, geralmente são mensurados as variáveis mais comuns ou mais simples de serem medidas. Por exemplo, o ganho de peso, o balanço de nitrogênio, hemograma completo, mas são características mais visíveis para a determinação de exigência mínima. De exigência ótima é muito mais difícil. Eu começo a ter que mensurar questões de morfometria intestinal, a própria microbiota intestinal, produtos de fermentação intestinal, algumas variáveis sanguíneas mais complexas, parâmetros de imunidade é muito importante. Então, a nutrição ótima ela é mais complexa porque dá uma margem muito maior de nutrientes para a gente trabalhar em quantidades e é mais difícil de eu medir as respostas, né? Mas a gente sabe que não tem como a gente fugir dela. Então, eu falei que ela é um conceito muito importante para animais de companhia. Com nutrição mínima, eu não consigo garantir a máxima longevidade, a máxima saúde, a não ser que eu controlasse muito as questões ambientais desse animal, o que é realmente muito difícil de ser feito. Né? Na prática é impossível. E quando eu penso em nutrição ótima, eu posso fugir um pouquinho de nutrientes, né? Então, a dieta formulada com o conceito de nutrição ótima, ela não se baseia só em nutrientes em níveis ótimos, ela se baseia em fitoterápicos, outros compostos bioativos e outros componentes que são importantes para a saúde do organismo, que não necessariamente são nutrientes. Né? Então, por exemplo, eu fornecer prebióticos, probióticos, outras substâncias que possam ter efeitos imunomoduladores ou efeitos extras para a saúde. Não só saúde, mas de modo geral, né? Melhorar características fecais de cães e gatos, eu usar extrato de iuca, zeólita. Isso tudo tem um impacto importante no convívio com o animal também, além de poder ter benefícios para a funcionalidade intestinal dele. Ácidos graxos ômega 3, principalmente o EPA e o DHA, eles não são considerados nutrientes essenciais para cães e gatos adultos, apenas para filhotes,
mas a gente sabe que tem um impacto absurdo na saúde desses animais, principalmente no controle de processos inflamatórios, que seria um dos processos mais perigosos para o organismo quando a gente pensa em saúde e longevidade. Então, até quando a gente fala em nutrição ótima, com certeza vai agregar mais custo para esse alimento, mas a gente tem que pensar nos benefícios que ela traz também e encontrar esse equilíbrio de custo-benefício quando a gente pensa em nutrição ótima. Tanto é que se eu tivesse que escolher nutrição ótima, eu focaria principalmente, quando a gente pensa em animais de companhia, na fase inicial de crescimento, né? Então, para filhotes, e nutrição ótima para outra fase oposta, que seria para animais sêniors. Então, se tiver que investir em nutrição ótima, investir principalmente nessas duas fases que são realmente muito suscetíveis e que a nutrição ótima dá respostas muito importantes, né? O animal adulto, ele tem maior capacidade de se ajustar e de se adaptar a situações estressantes ou de desafios. O filhote e o idoso não. Então, a gente pode até escolher fases para priorizar a nutrição ótima, se for o caso, embora ela vá trazer benefícios para todas as fases. Então, só é importante a gente lembrar também, ou pensar em algumas questões, né? Quando eu falo em nutrição ótima, eu não falo em fornecer todos os nutrientes em excesso. Inclusive, na nutrição ótima, a gente tem que pensar em equilíbrio nutricional. Existem nutrientes, principalmente em algumas fases de vida, que é interessante a gente fornecer, inclusive, o mínimo necessário. Por exemplo, o fósforo para cães e principalmente gatos mais idosos, né? A gente sabe que o excesso de fósforo, principalmente se for de fontes muito solúveis, pode ser um fator agravante ou predisponente para insuficiência renal crônica em animais idosos, que são mais propensos a ter isso. Então, a nutrição ótima é equilíbrio nutricional. Não é só fornecer excesso de todos os nutrientes, né? Então, alguns nutrientes que respondem muito à questão de nutrição ótima, daí pensando em fornecer mais, seria principalmente vitaminas, né? Então, na prática, a gente já usa mais ou menos 3, 5 vezes mais o teor de várias vitaminas do que o mínimo recomendado pela FEDIAF, por exemplo. Então, vitaminas são substâncias que elas realmente influenciam muito positivamente em várias funções do organismo, inclusive imunidade, como a gente comentou, né? Então, o exemplo da vitamina A, né, se a FEDIAF recomenda para cães adultos no mínimo 6.060 unidades internacionais por quilo de dieta, geralmente em alimentos super premium para cães adultos a gente encontra até 3 vezes mais do que isso, 20.000, 25.000 unidades internacionais de vitamina A. Então, vitaminas seriam um grupo de nutrientes que a gente trabalha bastante daí com a questão de incluir em maior quantidade. A própria vitamina C, que cães e gatos não necessitam, algumas dietas incluem, para ter uma vitamina C em excesso, né, numa quantidade maior, na verdade ótima, para auxiliar nas defesas do organismo, principalmente no status antioxidante celular. O próprio ômega 3 que a gente comentou, então a nutrição ótima ela vai muito além de fornecer o mínimo necessário e apenas os nutrientes necessários. A gente vai fornecer muito mais, mas em níveis ótimos e em algumas situações a gente pode até reduzir os níveis de alguns nutrientes, né? Outra questão importante para a gente lembrar, pessoal, eu estou falando muito de nutrição ótima de novo, reforçando o quanto isso é importante para animais de companhia, pensando que são animais que a gente espera maior longevidade, e bem-estar tem que ser para todos os animais, com certeza, né? Mas principalmente a longevidade é um grupo que a gente trabalha bastante. Mas para animais de produção, as pesquisas recentes mostram que cada vez mais ocorre essa migração de nutrição mínima para ótima, é claro, dentro de um limite de custo-benefício também. Então, com essa demanda e pressão para a retirada dos promotores de crescimento, por exemplo, não existe eu tirar promotores de crescimento, claro, sem mudar várias questões de manejo na produção animal, mas associar com nutrição ótima também. Então, não existe eu tirar ou eu mudar essa característica sem pensar em nutrição ótima, né? Então, eu vou ter que trabalhar com mais prebióticos, probióticos, tem estudos com óleos essenciais. Então, eu alterar essa dieta não só para suprir necessidade mínima para a resposta que eu quero, tem que ir muito além, né? Para eu realmente conseguir essa resposta que eu quero na prática. Então, para animais de produção, esse é um conceito que também vem sendo muito estudado, tá? Mas para animais de companhia, com certeza, isso daí já é uma realidade mais visível.
Outra coisa que a gente tem que pensar é que nutrição é um conceito muito complexo que envolve muitas interações. Então, nutrição não seria só fornecer os nutrientes, não é só fornecer os nutrientes em quantidades adequadas ou ótimas, como a gente comentou, mas o conceito de dieta com formulação em nutrição ótima vai depender, então, não só dos ingredientes, equilíbrio desses ingredientes e nutrientes, aditivos, mas vai depender também de processamento adequado dessa dieta para otimizar a nutrição, aproveitamento nutricional. Palatabilidade, a palatabilidade faz parte do conceito de alimentação e nutrição, e bem-estar tem que ser prazeroso de ser consumido pelo animal, senão a nutrição ótima não faz sentido, né, se ele não ingerir os nutrientes na quantidade adequada. E segurança alimentar, que é um conceito muito importante, não existe nutrição ótima sem segurança alimentar, né? Então, eu sempre ressalto esse ponto que é muito importante, né? A nutrição ótima, ela é realmente muito complexa, ela depende de muitos fatores. Infelizmente, para animais de companhia, que envolve alguns modismos, alguns não, né, mas muitos modismos, muitos nichos de mercado diferentes, pessoas querendo ingredientes específicos e o pior de tudo, pessoas não querendo alguns ingredientes que têm altíssimo custo-benefício, né? Então, isso influenciando a formulação e muitas vezes impactando e reduzindo o custo-benefício da dieta e mesmo a nutrição ótima. Então, algumas empresas às vezes têm que gastar o custo da formulação, né, gastar com ingredientes que são muito mais por questão de marketing, ao invés de gastar com ingredientes ou níveis nutricionais que melhorariam ou otimizariam essa nutrição. Então, essa questão de modismos que a gente vive hoje no mercado, que acaba influenciando muito na formulação das dietas para cães e gatos, ela também prejudica um pouco o conceito de nutrição ótima, né? Então, mesmo no mundo científico, é difícil de definir todo o equilíbrio dos 45 nutrientes, mais outros compostos bioativos para chegar na nutrição ótima. E quando a gente tem influência na formulação de questões comerciais, isso daí também começa a dificultar um pouco mais. Então, muito importante a gente pensar em todos esses conceitos, né? O meu objetivo aqui nessa conversa hoje foi justamente fazer vocês refletirem sobre isso e pensar que nutrição ótima ela é uma realidade de animais de companhia e de animais de produção cada vez mais também. A gente não tem como fugir disso. O difícil é a gente realmente estabelecer todos esses nutrientes e outros compostos para atingir e otimizar o máximo possível a saúde e o bem-estar dos animais por meio da nutrição, com segurança alimentar e com custo acessível também, né? Que é fundamental, senão fica totalmente inviável. Então, obrigada de novo, GMG Online. Eu fico à disposição depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail ou entrar em contato, tá? Muito obrigada. Olá, pessoal. Depois de uma palestra dessa aí sobre nutrição mínima, nutrição ótima, a gente fica até mais tranquilo para falar um pouquinho aí, pegando o gancho da professora, né? Falar um pouquinho sobre vitaminas para pet, extrapolando para algumas outras espécies também, né? E deixando para vocês essa informação aí, a professora falou, né, que a vitamina a gente trabalha até, às vezes até com 5 vezes mais, né? E hoje é muito importante a gente estar avaliando essa precisão, essa necessidade das vitaminas de uma forma mais coerente, porque os custos das mesmas têm aumentado bastante. Como eu vou discorrer agora nessa palestra, ou essa palestra não tem o cunho de esgotar o assunto, não, mas de levar informações relevantes para você, formulador, e para você que trabalha no beneficiamento desses produtos para animais de estimação. Então, eu vou exibir, sob forma de slide,
porque fica mais fácil o entendimento de vocês, e eu, então, estarei mostrando para vocês agora um pouquinho sobre vitaminas para animais de estimação, uma visão prática, ok? Todo mundo já me conhece, sou também consultor da GMG Consultoria e Cursos. Prestamos consultoria em todas as áreas de nutrição e também de regulatórios. Bem, iniciando, a gente pode classificar essas vitaminas de acordo com a sua solubilidade ou de acordo com a sua função. As lipossolúveis, A, D, E e K, e as hidrossolúveis, vitaminas do complexo B e vitamina C. Na nutrição animal, nós temos 12 vitaminas. A, D, E, K, tiamina, riboflavina, niacina, B6, ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, vitamina B12, vitamina C, colina e inositol, que são considerados vitagênicos, são muito importantes para a nutrição animal, e todos sabem disso, né? As lipossolúveis apresentam maior resistência à deficiência, porque elas estão depositadas nos lipídios em todos os tecidos, havendo, entretanto, um risco maior de desenvolver toxicidade. E entre elas nós temos aí A, D, E e K. As hidrossolúveis, ou ao passo que elas não são tão armazenadas extensivamente como as lipossolúveis, com exceção da cianocobalamina e a B12, elas são mais rapidamente eliminadas ou absorvidas ou entram no metabolismo, elevando aí o risco de deficiência. E em relação às lipossolúveis, que o maior risco seria de excesso, né? De excesso da vitamina, por ela estar mais presente nos tecidos. Entre elas, temos aí tiamina, piridoxina, niacina, ácido fólico, ascórbico, riboflavina, cianocobalamina, ácido pantotênico, biotina e colina, que é um biogênico, um vitagênico, né? Como eu comentei anteriormente. Causa do aumento das necessidades: crescimento, reprodução, idade, o desempenho dos animais, o estresse que esses animais estão submetidos, ambiental, nutricional, entre outros. Doenças, né? Aumenta as necessidades quando a gente tem realmente acometimento de alguma injúria, alguma doença, alguma coisa que possa estar levando a uma necessidade metabólica maior e dessas vitaminas para catalisar esse metabolismo também. Isso aumenta, então, as necessidades fisiológicas dos cães e gatos. Aqui, para mostrar para vocês a participação das vitaminas na utilização dos carboidratos, proteínas, lipídios, minerais e energia. A gente vê, eles são essenciais para todas as funções normais do organismo, né? Metabolismo, né? Degradação, separação, entre outros, né? Então, os carboidratos, olha bem a quantidade de vitaminas que estão relacionadas, principalmente as vitaminas do complexo B relacionadas ao metabolismo do carboidrato. Nas proteínas, todas as vitaminas são importantíssimas para o metabolismo e absorção das proteínas. Nos lipídios também, uma grande importância de todas as vitaminas, para energia, para absorção de minerais também. Então, é muito claro para nós, né, a essencialidade, mesmo que em pequena quantidade, mas a essencialidade dessas vitaminas. E principalmente aí nas proteínas. No sistema imune, a gente tem algumas importantes vitaminas que devem ser aumentados a sua inclusão devido à maior exigência no metabolismo
para uma melhora do sistema imune, para uma melhora de resistência desses animais às injúrias e às diferenças de estresse aí de clima e etc., né? Vitamina A e o seu precursor beta-caroteno, a vitamina D e o seu metabólito, a vitamina E, a vitamina C e, como não é tema da nossa palestra, mas também zinco e selênio também demonstraram também ter uma atividade direta na modulação do sistema imunológico, segundo aí Clason, em 1998. As deficiências são caracterizadas pela falta de determinada vitamina na quantidade necessária para desempenhar a sua função fisiológica. Isso é claro para nós, né? Então, a deficiência é caracterizada pela falta. Não pode ser sintetizada em quantidades adequadas pelos tecidos animais, principalmente dos cães e gatos. Então nós temos que... E a ausência, aliás, desses compostos levam a distúrbios graves. Então, nós temos que realmente adicionar esse microingrediente, né, esse micronutriente dentro das nossas formulações. Inclusive, no Ministério, é determinado como enriquecimento e não é contado o valor que existe nos ingredientes. E isso eu acho um grave erro, porque existem ingredientes que contêm uma grande quantidade de vitaminas preservadas mesmo após o processo. Okay? E muito cuidado aí também quando se trabalha com dietas naturais. Os sintomas normalmente são genéricos, né? São sintomas que também caracterizam outras deficiências ou outras injúrias ou doenças, etc., etc. Tá? Que é a perda de apetite, crescimento reduzido, baixa conversão alimentar, entre outros. Pelagem feia, né? Fosca, caindo, a falta do preto, né? Algumas coisas aí relacionadas à absorção de vitaminas. E nós temos um efeito muito grande, né? Do processamento e estocagem nas condições ideais sobre a biodisponibilidade desses nutrientes, no caso dos nutrientes vitaminas, que são mais acometidos. As proteínas e os carboidratos, no processamento, elas não têm grandes perdas, desde que se respeite temperaturas não muito agressivas, né? Que aí pode começar a desnaturar proteínas e acelerar processos de oxidação de gorduras, entre outros, né? E os carboidratos podem estar passando de uma fonte gelatinosa para situações de amidos, por exemplo, não absorvíveis, etc., etc. Né? Mas as vitaminas, por si só, elas têm uma perda muito grande no processamento e na estocagem, né? Nas condições ideais de processamento. Isso leva a muitas perdas de processo por pressão, temperatura, secagem, e perdas também por estocagem, como a gente comentou. E essas reações, o que leva a essas perdas? São as reações com minerais, que, entre eles, os que têm menor reação são os quelatos, depois os óxidos, né, e carbonatos, depois os sulfatos e íons metálicos. Por exemplo, reações de Phantom, né, com ferro, com cobre, com zinco. Né? Também há perdas se você não proteger as gorduras contra a peroxidação. Aí vão haver perdas graves também, né, de vitaminas lipossolúveis com a redução e formação de radicais livres, levando a deficiências graves por formulações erradas, por não estar dando o devido valor que tem esse nutriente, esse ingrediente, né, sobre a formulação para cães e gatos. Bem, então o efeito da temperatura ele é muito importante, né? A gente vê aí praticamente nas fábricas
uma elevação muito grande da temperatura, muitas vezes na secagem, quando o produto sai muito úmido da extrusora, né? Então, é toda a temperatura, não é só a temperatura do pré-condicionador e da extrusora que são importantes, né? A gente vê aqui que se a gente chegar, por exemplo, a vitamina A pode ter perdas aí a 121 graus, perdas grandes, né? E perdas a 141 graus muito maiores, quase o dobro das perdas aí de uma normalidade de 116, 115, 111 graus, que é o indicado mais para trabalhar na temperatura desses alimentos a nível do processo. Então, aqui é só para mostrar para vocês a importância que tem de manter temperaturas o mais brandas possível, né, para a preservação dessas vitaminas como um todo. Inclusive, depois que eu fiz a palestra, eu não tinha colocado a redução aqui na colina, que a gente vê que tem aí uma recuperação em torno de 97%, né, 96%, então eu tenho que corrigir lá no material posterior que nós vamos estar falando para vocês. Escolha das tabelas, isso aí é uma escolha profissional, né? Cada um escolhe da forma com que acha que deve escolher, ou pode escolher o NRC, o FEDIAF, ou o AF, sempre tentando trabalhar dentro das exigências. E segundo a professora Flávia, nossa amiga, né, um fator especial aqui para trabalhar com as vitaminas, né, seria um ajuste aí de 1 a 2 vezes mais a quantidade dessas vitaminas. Mas a gente pode ser também bastante coerente quando a gente trabalha já com a redução dessas vitaminas no processo, na estocagem, né, baseado no princípio ativo ou no ingrediente que a gente está utilizando, ok? Então, a escolha das tabelas fica por conta de cada um, pode escolher aí NRC, FEDIAF e AF, todas têm uma confiabilidade muito grande, e no meu modo de entender, não existe nenhuma melhor, nenhuma pior, só as condições que foram trabalhadas realmente que tem que trabalhar de uma forma diferente, muitas das vezes, o método, né, de trabalho. Eu gosto, sempre trabalhei com NRC e sempre tenho trabalhado com NRC, ok? Aí a tabela de gato também, que não foge também da indicação da professora Flávia também, naqueles níveis, né? Mas eu vou explicar para vocês como é que faz, e aqui está já, né, uma planilha que eu desenvolvi para trabalhar essa perda de estocagem e o shelf life, a validade do produto e a recuperação pós-extrusão, né? Então, a gente pega aí toda a parte de estocagem, da validade, do tempo da validade, e da recuperação pós-extrusão, numa situação típica, de temperaturas típicas, e não de temperaturas árduas. Se for temperaturas árduas, como eu mostrei anteriormente, teria que trabalhar com recuperações menores aqui, ok? Então, esse aqui foi feito pelo NRC, pela exigência de animais para manutenção, tá? Para uma dieta com 3.700 quilocalorias por quilo, na matéria natural, certo? Então, a gente teria um enriquecimento aí para colocar no saco da ração dessa natureza. E depois, para a confecção do premix, achar o princípio ativo, quanto que ele tem de cada vitamina, e transformar isso para você chegar no premix final. Como eu disse anteriormente, aqui eu teria que tirar um pouco da colina aqui, 96% de pós-extrusão, e perda mensal por estocagem eu não achei dado nenhum, tá certo? Aí esse, para mim, é chamado de nutrição mínima ótima. Por quê? Ela é uma nutrição mínima, que está trabalhando a necessidade mínima, mas ela está levando em conta toda a parte de perda. Então, ela passa a ser uma nutrição ótima para cães em manutenção, sem nenhum tipo de estresse, em condições normais, ok? Manutenção de cães saudáveis. E, para mostrar para vocês como o aumento é gigante, quando a gente precisa de uma nutrição ótima para um animal, por exemplo,
em manutenção, acometido com dermatite e dermatose, para a mesma situação de 3.700 quilocalorias por quilo na matéria natural, a gente vai ver que a gente vai passar aqui para 27 mil unidades internacionais de vitaminas. Voltando só no último slide, para vocês verem, de 11 mil passa para 27 mil, quase 3 vezes mais. No caso aqui da vitamina D, de 900 pula para 2.000, multiplica por 2. Na vitamina E, de 300, de 96 para 300. Né? Então, é brutal aí a mudança de todas as vitaminas aí, né? Vitamina A, D, E, vitamina B6, vitamina B7, ou biotina, vitamina B5, pantotênico, ácido fólico, tá? Todas essas realmente têm um aumento muito grande quando se trabalha com animais com problemas de dermatites e dermatose. E para animais com propensão a essas injúrias também devemos aumentar ou trabalhar com níveis maiores dessas vitaminas na formulação. E hoje, custo-benefício e nutrição mínima e nutrição ótima. Aí está o segredo dos melhores formuladores do mercado. Né? A gente pode ter uma nutrição mínima e nutrição ótima com um bom custo e com um ótimo benefício? Sim, desde que a gente pondere todas as situações que são necessárias na hora de se fazer uma formulação. Ok? E aqui eu trago para vocês, né, uma ideia de custo de um produto estándar, né? A vitamina representando aí em torno de 3%, os microminerais de 1%, os macrominerais, aqui no caso, como foi usado uma quantidade grande de proteína de origem animal, não entrou cálcio e fósforo como macromineral, então entrou somente o cloreto de sódio, portanto, um nível baixo aí de custo. Os aditivos aí, né, os conservadores, os aditivos importantes aí para a conservação dos produtos, principalmente quando a gente fala em alimento estándar, né, não tem tantos aditivos buscando performances melhores, né, no caso do produto estándar, mas os aditivos conservadores estão presentes também, né, e devem estar presentes. Os ingredientes de origem vegetal, 50%, e aí os de origem animal, 34,46%. Na inclusão dos premix, numa formulação estándar, tá? 96% de inclusão. Aqui eu falei de custo, aqui eu estou falando de inclusão. A inclusão é muito pequena, né? Do premix, 0,55, aqui no caso, 5,5 kg, nesse caso, dessa formulação, que é uma formulação minha, de 5,5 kg para o premix, né? E os ingredientes proteico-energéticos, 96, os macrominerais, 1,26. Tá? E os valores? Nos valores, os aditivos representam 0,17, o premix representa um valor muito baixo, né, em relação à formulação como um todo. Né? Ele representa em torno de 3%. Tá? Então, de 0,03%. Né? Ou melhor, 0,03 reais na formulação, ok? O peso da vitamina na participação dos premix, né? O peso da participação na inclusão, as vitaminas têm uma inclusão de 5% mais ou menos nos premix e tem um peso no custo de 80%. Então deve ser relevante o trabalho de ajuste de premix dentro de uma realidade plausível, que cada vez mais, né, tem aumentado o custo, principalmente nos tempos de hoje aí, temos dólar muito alto, situações adversas em relação à produção também, né? Então é muito importante para nós formuladores trabalharem o custo ou trabalharem premixes com avaliação muito criteriosa das vitaminas. E sempre levando em conta o custo-benefício. Até que ponto eu vou chegar, né, num benefício com o produto? Se eu não tiver benefício, para que colocar? Né? Então, nós temos que estar sempre
sempre atentos, né, para as expectativas almejadas com o investimento. Se vai dar resultado mesmo, se não, isso passa a ser um custo, e isso passa a ser realmente não útil e não efetivo no seu trabalho do dia a dia. E no caso de venda, o aumento de preço muda essa relação. Se você aumentar o preço do produto, você melhora a relação custo-benefício, né? E para resumir isso, tudo que eu disse aqui, eu quero deixar para vocês aqui que na nutrição mínima, nós temos que estar investigando o conteúdo dos ingredientes, né, sua variabilidade e biodisponibilidade. Nós temos que estar olhando os antagonistas, antibióticos presentes, os antagonistas minerais, a biodisponibilidade das formas comerciais, o teor de gordura. Tudo isso é muito importante. O estresse que os animais vivem, a categoria que ele se encontra, qual o tipo de vida que ele leva, se é sedentário ou ativo, a imunidade que esse animal tem, a reação dele às vacinas, ou esse grupo de animais, no caso de nutrição, de dietas industriais, né? E também, tempo de prateleira da gôndola desse alimento, quanto você pretende, né? Quais são os processos oxidativos envolvidos aí no processamento, né? Processamento do alimento, o que leva esse processamento, a extrusão, moagem, a temperatura disso tudo, levando, né, a uma observação do animal, da nutrição como um todo, e do processo e da estocagem. Então, pessoal, todo mundo busca saúde, longevidade e retorno. Não achem vocês que um produto, por ser super prêmio, por atingir um mercado que consegue pagar por aquilo, que ele vai estar te comprando o seu produto simplesmente porque ele custa caro ou porque ele tem uma marca confiável. Ele tem que realmente levar qualidade de vida para aquele ente hoje considerado, né, de estimação e muitas vezes considerado como da família, né? Isso é importante que a gente tenha em mente na hora de buscar um produto para estar desenvolvendo e colocando no mercado. Então é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Os meus contatos estão aí. Todas as perguntas que puderem ser respondidas serão respondidas no chat. E as perguntas que demandarem um maior tempo para discorrer, nós falaremos no próximo programa. Eu agradeço muito a presença de todos. Mais uma vez, estamos aí à disposição para as perguntas e para algum esclarecimento que possamos ter passado desapercebido. Muito obrigado. Estamos finalizando, então, o nosso programa de hoje e eu queria deixar um recado para vocês. Eu e meu amigo Daniel montamos uma revista que eu tenho certeza, até pelo feedback que a gente tem recebido dos industriais e dos profissionais ligados à nutrição animal, que será uma publicação de suma importância para você que trabalha com ingredientes, que vende ingredientes, que beneficia alguns ingredientes, que trabalha também com nutrientes sintéticos. Eu queria deixar para vocês aí esse recado. Vamos fazer um anúncio, vamos colocar o seu produto, vamos colocar o seu trabalho em voga no nosso mais um canal, né, de divulgação e de levar conhecimento para a área de nutrição animal. Mais uma vez, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores pelo dia de hoje, né, pelo nosso programa de muito sucesso que tivemos. Estamos aumentando nossa audiência a cada dia e realmente agradecendo a você pela participação, a vocês que nos divulgam, a vocês apoiadores, SBZ, Editor Estilo, ABZ Pernambuco, Optimal, Vetline, e também os nossos patrocinadores,
que fazem com que esse canal seja um canal gratuito para você, né? A BTA, a Ferraz e a Bioquem. Muito obrigado. E fiquem com a gente no próximo domingo. Até lá!